bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. E como você já sabe, é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Hoje nós vamos estudar as leituras do 27º domingo do Tempo Comum. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, curta o nosso canal e inscreva-se aqui no nosso canal para você receber sempre avisos sobre os nossos vídeos. Por isso, marque também o sininho. Deixe o seu comentário dizendo pelo menos de que cidade você está nos assistindo e, é claro, compartilhe o nosso vídeo. Pense na possibilidade de seguir conosco o nosso curso toda terça-feira à noite. Você vai ter conteúdos exclusivos, como, por exemplo, o esquema da aula que eu ministrei na última quinta-feira da semana passada, este mini curso sobre a carta aos Romanos na liturgia dominical. Aproveite e veja também este vídeo, que vou deixar aqui o link no card. Mas se você fosse um dos nossos alunos inscritos, você também já teria recebido o esquema desta aula que eu ministrei nesta live. Pense na possibilidade. Este é o link para você ter maiores informações e este outro é o link para você fazer a sua inscrição para o 5º e último módulo de 2025. Por outro lado, valorize o nosso canal e colabore conosco com um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser. Vamos então para as leituras do 27º domingo do Tempo Comum. Primeira leitura tirada do livro do profeta Abacuque, Salmo 94 ou 95, depois, a partir de hoje, a segunda carta de Timóteo, e avançamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. E hoje, como normalmente acontece, quem vai nos explicar o Evangelho é a professora Rita de Cássia Ló. No capítulo 17, versículo de 1 a 10, reúne ensinamentos soltos e independentes. Nós temos ali dos versículos 1 até o 3, a primeira parte do 3, que é omitido na nossa leitura, sobre escândalos na comunidade. A segunda parte do versículo 3 até o versículo 4, que também não está na leitura de hoje, sobre o perdão. E do 5 ao 6, nós temos aqui também, dá para a gente fazer uma divisãozinha no texto de hoje, sobre a força da fé. E do 7 ao 10, sobre o serviço sincero. Então, sobre a força da fé, né? Os apóstolos aqui fazem um pedido a Jesus. Não são os discípulos em geral, mas o grupo dos 12, que também isso é um capítulo à parte dentro dos evangelhos, essa questão dos apóstolos, dos discípulos e da multidão. Nós já falamos em alguns momentos. No versículo 6, a resposta de Jesus: fé como um grão de mostarda. Então, nós temos o grão de mostarda, uma das menores sementes conhecidas. O pé de mostarda é um arbusto entre 3 e 5 metros de altura. As raízes da amoreira, um emaranhado de pequenos ramos, profundas, fortes, agressivas e de crescimento rápido. Podem se espalhar por 2 metros além do perímetro da copa. Então, aqui vocês têm uma imagem lá de Israel do pé de mostarda, porque para a nossa cultura, a mostarda é uma hortaliça e não é. Nesse caso, ela é uma árvore. Quando Jesus fala da árvore, né? Então, um pé de mostarda da Palestina. Veja só, aqui é esse grãozinho que é uma poeirinha,
foi colocado. Depois vocês podem pegar a Bíblia de Jerusalém e na letra D da página da Bíblia, porque aqui está aumentado, tá em tamanho gigante. Mas olhem para a página da Bíblia, pega o D da página, a sementinha de mostarda está dentro do D, só para ter uma ideia. Aqui a questão da amoreira, né? As raízes fortes e profundas e agressivas. Nos versículos 7 a 10, o serviço sincero. Os fariseus vangloriavam-se a própria justiça, julgavam-se merecedores das bênçãos divinas. Jesus afirma que ninguém pode pretender direitos diante de Deus, nem o servo mais fiel, nem o discípulo, nem a discípula mais atento, mais atenta. Versículo de 7 a 9, uma parábola com perguntas retóricas, né? Uma situação imaginária para fazer os ouvintes pensarem. Né? O versículo 10, a aplicação aos discípulos e discípulas. Ninguém tem direitos perante Deus. Fé como um grão de mostarda, que nós vimos nos versículos 5 e 6, e servos inúteis nos versículos 7 a 10. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Para entender, temos que olhar como Lucas montou o conjunto. E aí nós vamos ter, Jesus fala sobre o escândalo, a correção fraterna e o perdão. Lembra que nós falamos, versículo 1 até a primeira parte do 3, ali tem a questão do escândalo, né? Estejam atentos para não provocar escândalos. Na segunda parte do versículo 3 até o 4, tem o trechinho ali que pede que a gente pratique sempre a correção fraterna e o perdão. São atitudes inseparáveis e que exigem perseverança. A reação dos discípulos, no caso do texto, agora lascou. Então aumenta a nossa fé, ou a nossa adesão, o nosso compromisso não dá conta de tudo isso, não. E Jesus responde, né, nos versículos 5, a segunda parte do 5 até o 6. Se a nossa adesão, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, essa poeirinha aqui, né, que é o que o texto está falando, que a nossa fé, adesão, não precisa ser vistosa, não precisa fazer grandes coisas. Basta ser sincera, decidida e terá força e será transformadora. E Jesus continua: não pense que vocês têm méritos diante de Deus, né? No versículo 10, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, isto é, não dar escândalo, perdoar sempre e ter adesão firme, no versículo 10b, né, na segunda parte, então diga: somos servos inúteis, fizemos só a nossa obrigação. Fala a verdade, você não tinha percebido esta dinâmica do Evangelho de Lucas e este assombro dos discípulos que dizem: Ih, se é então para a gente não provocar escândalo, amar o próximo, perdoar sempre, precisamos ter mais fé. O problema é que não era só dos discípulos daquele tempo, de hoje também, não é verdade? Deixe o seu comentário sobre isso. Mas vamos para a primeira leitura tirado do livro do profeta Abacuque. Capítulo 1, versículos 2 e 3. O primeiro questionamento do profeta, né? Que é muito semelhante àqueles salmos de súplica, como o Salmo 12, o Salmo 21, que o profeta diz: até quando? O senhor não está vendo? O senhor não vai fazer nada? Mas aqui o profeta diz: o senhor está vendo, eu vejo, o senhor também vê e não vai fazer nada. O profeta está reclamando. E aí, então, os versículos 2 e 3 tem uma lista de 7 problemas sociais que o profeta
está reclamando, o senhor está vendo, não está fazendo nada. Violência, iniquidades, maldade, destruições, prepotência, discussão, discórdia, que não é pouca coisa. O versículo 4 foi omitido, mas se vocês procurarem na Bíblia, o profeta vai dizer: por causa disso, a lei, ninguém cumpre mais a lei, o direito é violentado, a sociedade está uma bagunça. E aí então vem a segunda resposta de Javé, que está na nossa liturgia. Repito, né? Primeiro questionamento com a segunda resposta. E Deus vai dizer: tá bom, olha, vamos fazer assim. Primeiro você escreve tudo o que eu estou falando para ficar registrado. E para quando acontecer, todo mundo ficar sabendo o que eu já tinha dito antes. E aí vem a promessa: o justo sobreviverá pela fé. Então, tá vendo? Tá uma desgraça. Deus diz: eu vou mandar uma destruição, mas o justo vai sobreviver pela fé. O que a leitura não explica, e Deus também não explica, é o seguinte: como é que os exércitos dos caldeus, os babilônios, vão diferenciar o justo do ímpio? Olha só com que liberdade o profeta fala a Deus, não é bonito? Significa que o profeta era uma pessoa de grande fé e se sentia livre, até mesmo para questionar Deus. Mas, e o Salmo? O que será que o Salmo nos ensina? Veja aí. Os versículos 1 e 2 são um convite em estilo de hino. Vinde, alegremos e tal, né? É uma convocação para o rito litúrgico da entrada do santuário. Vamos imaginar, o pessoal fez a peregrinação, chegou no santuário, agora tem lá um canto para esta entrada. Nos versículos 3 a 5, nós temos uma motivação típica do hino. Foi omitido hoje, mas a motivação sempre começa com um porquê. Porque grande Deus é o Senhor, grande Rei sobre todos os deuses, né? Quer dizer, Javé é superior aos deuses e ele sustenta o cosmos, sustenta o universo na sua mão. No versículo 6, nós temos hoje um novo convite para entrar no santuário, já dizendo quais gestos os peregrinos devem fazer depois que entram. Sei lá, a tradução litúrgica diz assim: adorar, prostrar-se, ficar de joelhos. Quer dizer, é uma série de gestos de humildade diante de Deus. No versículo 7, uma nova motivação, porque Ele é nosso Deus, Ele é nosso pastor. E isso é a fórmula da aliança. Nós somos o seu povo, Ele é o nosso Deus. Reforçada com a ideia do pastor. Ele é o nosso pastor e nós somos o rebanho que ele guia com a sua mão. É uma profissão de fé, mas esta profissão de fé está em contraste com o que vem depois, os versículos 8 e 9. Quando a gente passa por versículo 8 e 9, murmuração e provocação. Até a semana passada, para a segunda leitura, nós estávamos lendo a primeira carta a Timóteo, mas hoje nós vamos ler a segunda. Olha só que bonito. A Timóteo, como nós já falamos no início da primeira carta, é bispo de Éfeso, né? A comunidade de Éfeso enfrenta várias dificuldades. Timóteo, ainda jovem, pode desanimar. Então, a segunda é Timóteo, capítulo 1, versículo de 6 a 14, a exortação a anunciar o evangelho com coragem, né? O versículo 6, reavivar a chama do dom de Deus. O fogo precisa ser constantemente alimentado, né? O compromisso com a missão também, né? O missionário, o discípulo, a discípula, né? O discipulado precisa alimentar essa chama, porque senão acaba a missão e acaba o compromisso também, como falava o Evangelho. E aí, versículo 7, o dom recebido, um espírito de fortaleza, amor e sobriedade. Não é o Espírito Santo, mas a determinação que anima a pessoa, é a força vital, né? Três efeitos deste dom:
fortaleza, coragem, audácia, né? Amor, doação, disponibilidade, compreensão, né? Sobriedade, simplicidade e domínio de si mesmo. Não te envergonhas, mas sofre comigo. Nesse versículo 8, não te envergonhes, né? Pois de dar testemunho. E aí diz assim: nem de mim, seu prisioneiro. Eu acho interessante aqui, porque o não te envergonhes. Isso está marcada no marca do tempo que foi escrito. Ter como Senhor um crucificado, gente, isso era muita vergonha. Hoje nós ostentamos a cruz no peito e nos orgulhamos dela, isso não é vergonha. Mas naquele período, ter professar um Deus crucificado, isso era vergonhoso. Ter um apóstolo como Paulo, ou, né, preso e foi decapitado, isso é vergonhoso. Os versículos 9 e 11 que foram omitidos na nossa liturgia de hoje, a salvação é dom do amor de Deus em Cristo. O 12 também omitido, o exemplo de Paulo, prisioneiro, mais animado, né? E os versículos 13 e 14 que pertencem à nossa leitura de hoje. As palavras de Paulo servirão de guia. Usa um compêndio das palavras sadias, né? A tradução fica estranha, mas o melhor seria: toma como norma as palavras sadias ou as boas palavras, não sei, palavras de conforto e otimismo, não de ressentimento, de amargura, de tristeza. No versículo 14, guarda o precioso depósito, o evangelho confiado a Timóteo é um tesouro a ser guardado, a boa notícia. Lembra do que significa evangelho? Guardar não é esconder, mas é praticar, anunciar, compartilhar. Chegou o momento de ver como as leituras estão entrelaçadas. Olha só como elas hoje são muito fortes. Preste atenção. Todas as leituras de hoje falam do mesmo conceito. A fé sincera não é confiança para pedir, mas é confiança para se entregar, para se comprometer, para lutar. Tem muita gente que acha que tem uma fé muito grande porque tudo que pede, Deus atende. Mas o conceito é outro. A fé grande é da pessoa que se entrega, que se compromete. E aí, então, as leituras de hoje nos ajudam a entender isso. Vamos ver lá. O Evangelho. A fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, não teme dificuldades e faz amoreiras se transplantarem no mar, que é um modo simbólico para dizer que é algo extremamente difícil. Vocês viram lá naquele desenho que a Rita mostrou, as raízes de uma amoreira são um emaranhado de pequenos fios que vão se alastrando. Para arrancar uma amoreira com as suas raízes, precisa abrir um buraco enorme. Então, símbolo da dificuldade. A fé não é medida por milagre, mas pela perseverança, pela luta, pelo compromisso, principalmente nos momentos da dificuldade. A primeira leitura fala de fé também, mas fala que fé e justiça caminham juntas. A fé salvará a pessoa justa no momento da tragédia, aquilo que Deus promete. O justo sobreviverá pela sua fé. O Salmo mostra, então, né, tem o contrário, mostra que uma pessoa com fé sincera não murmura, não provoca a Deus. Oxalá vocês ouvissem hoje a sua voz, não murmureis, não provoqueis, né? Então, a pessoa que tem fé não provoca, não murmura. E, por fim, ali, a segunda leitura mostra que a pessoa de fé sincera tem aquelas características que o autor fala para o Timóteo ter:
coragem, amor, sobriedade, simplicidade, disponibilidade para cumprir a sua missão. Por fim, o momento que muitos esperam. Algumas dicas, sugestões para uma homilia, para uma catequese. E ainda estamos no período do ano jubilar, peregrinos de esperança, né? A fé sincera nos ajuda a peregrinar na esperança. No Evangelho, nós temos o tamanho da nossa fé é medido não por nossas orações, mas pelo nosso serviço sincero a Deus e ao próximo. Somos servos inúteis, não fizemos nada mais que a nossa obrigação. Fizemos a caridade, prestamos solidariedade, perdoamos. Não fizemos nada mais que a nossa obrigação. A primeira leitura lá do profeta, o nosso compromisso na construção de uma sociedade justa, solidária e acolhedora é o sinal visível da nossa fé. O sinal da nossa fé não é tanto quanto a gente reza, mas é quanto a gente age. E aí, então, a pergunta: em que nós podemos e devemos melhorar, tanto pessoalmente como em comunidade? O Salmo que diz lá, oxalá vocês ouvissem a sua voz, não murmureis, né? Quer dizer, se a gente murmura contra a vontade de Deus, é porque nós não aceitamos que Deus é livre para atender ou não as nossas preces. Porque tem muita gente aí que não pede, exige. Eu exijo que o senhor cure meu filho. Eu exijo que o senhor me faça ganhar na loteria. Então, vira provocação, né? Quer dizer, que os nossos pedidos não se transformem em provocação a Deus, né? Aquele povo não queria caminhar se Deus não fizesse milagre. E, por fim, a segunda leitura, as várias situações cotidianas que a gente pode recordar, pode perguntar para a comunidade, em que precisamos reavivar a chama da fé. Sofrimentos, incertezas, incompreensões, perseguições, etc. Então, também uma oportunidade que a gente pode, podendo, pedir para a comunidade partilhar quais as várias situações em que somos chamados a reavivar a chama da fé. Estou certo que o nosso encontro de hoje, novamente, trouxe luzes novas. Por isso, aproveite, deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu comentário e compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas possam receber esta riqueza. Que você tenha uma boa celebração e que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda.